Você que mandar. Graça e paz aos irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que Deus mais uma vez derrame sua graça sobre nós, ilumine nosso entendimento, para que possamos nos alimentar mais uma vez da sua palavra. Nesta noite nós vamos meditar sobre Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 19. Eu espero que os irmãos estejam aí acompanhando nossa reflexão, que sejamos ricamente abençoados pela palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em Filipenses 4, verso 10 a 19, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo que em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não o que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus queridos, nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar o Evangelho com vocês. E nós queremos justamente tratar sobre essa questão hoje. Diante das circunstâncias que estamos passando de pandemia ainda, nós estamos vendo o desemprego aumentar, que já era alto, estamos vendo empresas se fecharem, estamos vendo no meio econômico, de uma forma geral, mundial, sendo atingido por essa pandemia. Mas o que é que nós devemos ter certeza? Nós que somos cristãos, que confiamos no Senhor, nós que dependemos do Senhor, que pregamos a palavra, que ouvimos também a palavra, que a cada dia aprendemos na palavra, que devemos ter uma atitude diferenciada em meio às circunstâncias que estão acontecendo aí fora. Nesse meio termo, naquilo que está acontecendo aí fora, muitas pessoas desesperadas, um índice muito alto de ansiedade, de angústia, de luta, de tribulação, de medo. E essas coisas que são preocupantes. Mas nós vimos aqui, nós temos o propósito hoje de dar uma lida nesse texto, dar uma olhada nesse texto e aprender com a palavra de Deus, que é a palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos consola, a entender que diante da situação que estamos enfrentando, nós como cristãos devemos ter uma atitude diferenciada. Não podemos, ainda que, claro, somos humanos, estamos sujeitos aos mesmos temores, às mesmas angústias, mas todavia, mesmo diante do temor, diante da angústia, diante das pressões que está acontecendo no mundo afora, nós temos um socorro, nós temos uma fé diferenciada também. Nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele cuida de nós, confiamos na Sua promessa, no Seu Espírito que trabalha em nós e por nós. Então nós devemos estar
de certa maneira, tranquilos, calmos. Mas, pastor, como é que a gente pode se encontrar calmo diante de uma situação dessa? Meus irmãos, é isso que nós vamos tratar nesta noite. Nós devemos, à luz desse texto, aprender com o apóstolo Paulo aquilo que ele está ensinando para os filipenses, a se contentar, mesmo que pareça que não tem com o que se contentar. A aprender, irmãos, a se contentar. Nós vivemos num contexto complicado porque boa parte de muitos segmentos aí, alguns evangélicos, têm pregado que o crente não adoece, que o crente não enfrenta problema, que o crente não morre, sei lá, e tantas coisas assim que não é verdade. O evangelho não é isso. Muito pelo contrário, nós vamos aprender aqui que Paulo vai passar para os filipenses a certeza que ele tinha de que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele tinha essa fé que confortava o seu coração, que consolidava suas convicções de que ele, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das adversidades, ele aprendeu a ficar contente, mesmo com as suas necessidades, ele ainda estava satisfeito. Mas como é que Paulo alcançou um nível tão grande de contentamento em meio a essas dificuldades? Como é que Paulo, ele diante de tantas dificuldades que enfrentou, e quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo e vimos as perseguições, os perigos, as viagens, os naufrágios, as prisões, as lutas, as surras que ele passou, as necessidades que ele passou, mesmo assim ele vai dizer assim, olha, eu aprendi a estar contente. E é isso que nós queremos que os irmãos entendam hoje, que em meio a essas dificuldades que está assolando o nosso mundo aí fora, nós devemos procurar na palavra de Deus conforto para a nossa alma e instrução para a nossa vida. Então vamos lá. O cristão ele deve aprender com as experiências da vida o segredo do contentamento. Estar contente é algo que não é fácil, é verdade. Seria hipocrisia minha dizer ou falar para você que seria para todo mundo estar satisfeito, contente com tudo que está acontecendo. Não, queridos, nós entendemos que lamentamos o que está acontecendo, nós lamentamos toda essa situação, essa mortandade, mas ao mesmo tempo a grande preocupação que nós devemos ter é com a vida cristã, com a vida espiritual, com a esperança que nós temos em Cristo, com as promessas que nós temos em Cristo, de estarmos confortados, assegurados nessas promessas. Então, qual era a situação do apóstolo Paulo? Ele estava agradecendo aos irmãos de Filipos pelos donativos, pela ajuda financeira que ele estava tendo, e que em outro momento os irmãos, os filipenses não tinham condições de ajudá-lo, e agora teve, e assim o fizeram. Mas o que é contentamento? Contentar-se não é fugir da batalha. Contentar-se não é baixar os braços e não é ignorar a situação. Contentar-se não é ser complacente, não é ser indiferente com relação à situação que se está passando. Muito pelo contrário. O contentamento, irmãos, não é a fuga da batalha, mas sim a paz e a confiança permanente em meio às batalhas. O estar contente é eu ter no meu coração, independente que as coisas estejam ao meu redor difícil, independente que as situações, as adversidades, as necessidades venham surgir, as batalhas, as preocupações, todavia nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ser alimentados pela palavra de Deus, de promessa, de conforto, de consolo, e assim vamos nos edificar. Batalha faz parte da vida cristã. O cristão foi chamado a essa milícia, como diz o apóstolo Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer toda a altivez do inimigo. Então, nossa batalha, querido, é grande, é verdade, nossa luta é uma luta grande,
Mas isso não quer dizer que, em meio a essa luta, nós venhamos perder a esperança, nós venhamos perder a paz, venhamos perder o sossego de maneira nenhuma. É no meio das batalhas que o cristão ele se vê revestido de Deus. É no meio das batalhas, das lutas que o cristão se vê fortalecido na pessoa de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses. Veja, no verso 11, ele vai dizer assim, olha, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ao ser humilhado como também a ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo ele tinha aprendido, ele cresceu, ele amadureceu, ele aprendeu com as experiências da vida a estar calmo, tranquilo diante de qualquer situação. É isso que muitas vezes é difícil para nós. Muitas vezes a gente vê muitos cristãos pedindo para que as pessoas se apropriem de fé, pedindo que as pessoas venham se municiar de esperança, da palavra, das promessas, quando são as outras pessoas. E quando somos nós? E quando a situação vem a nós? Quando as lutas batem a nossa porta? Quando a família, os filhos, o trabalho, a luta dos outros, muitas vezes a gente fica fácil dizer, faz isso, faz aquilo, e quando ela bate na nossa porta, o que é que nós fazemos? É isso que Paulo está dizendo aqui, que devemos aprender, e Paulo diz assim, eu aprendi. Como foi que Paulo aprendeu? Paulo não aprendeu, queridos, de maneira fácil, não, ninguém aprende nada de maneira fácil. A gente aprende com a experiência, é no meio da luta, é no meio da tribulação, é no meio da dificuldade que nós aprendemos, e Paulo aprendeu dessa maneira. Paulo, ele encontrou, a gente diz assim, não, mas Paulo aprendeu, ele procurava dentro dele mesmo essa força, esse consolo, esse recurso. Mas por que que nós vamos olhar para dentro de nós e encontrar o recurso necessário? Primeiro a gente deve entender justamente isso. A gente olhar para dentro de nós, não que sejamos autossuficientes por nós mesmos, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está dentro de nós. A sua força nos fortalece. A força do Senhor, ela nos dá a dinâmica necessária para ultrapassarmos as lutas que vêm. A confiança que nós temos em Deus, no seu poder, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer, nos faz ter essa fé de que diante dessas circunstâncias nós vamos passar. Paulo vai dizer que ele tanto aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja lá qual for a circunstância. Paulo, ele estava tranquilo. Por que Paulo estava tranquilo, queridos? Porque Deus estava na vida de Paulo. Jesus Cristo trouxe ao coração de Paulo a confiança necessária para que ele olhasse para Cristo, e ele sabia que Cristo estava na vida dele, como Cristo está na minha vida e na sua. E aí assim a gente vai aprender, ele vai dizer tanto a estar humilhado como também estar honrado. Ele aprendeu a ter uma vida de abundância, de bonança, como também de necessidade, fartura ou fome. A gente sabe que para o cristão isso é complicado, porque muitas vezes o cristão, quando ele está bem, é muito mais fácil ele se desviar, ele se afastar, ele se esfriar na fé, do que ele de fato testificar, confessar sua fé de fato e verdade. Então muitas vezes a bonança para o cristão, em muitos, no lugar de ajudar, o atrapalha. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele aprendeu a viver bem com Deus, bem consigo mesmo, tanto numa situação ou na outra.
Então é muito fácil, quando estamos em momentos de vitória, agradecer, louvar, cantar, adorar. E quando a situação é contrária, o que é que nós fazemos? Deus não tem prazer naqueles que murmuram, Deus não tem prazer naqueles que reclamam, Deus não tem prazer naqueles que recuam. Todavia, Paulo está nos mostrando que ele aprendeu com as experiências da vida, com as circunstâncias adversas da vida, a ter essa paciência. Com a experiência, ele aprendeu justamente a estar tranquilo. Eu pergunto para você, você está tranquilo? Nesse momento de pandemia, de escassez, de dificuldade, como é que você se encontra? Será que nós só confessamos a Deus, só nos apropriamos e falamos de fé quando nós estamos bem? Não, queridos. O cristão ele tem que aprender justamente isso, que em Deus, que em Cristo, é, é Ele que fortalece, que supre as nossas necessidades. Ele nos vai renovando, ele vai nos fortalecendo diante dessas dificuldades. São as experiências da vida que nos fazem mais fortes. Se não fossem as experiências no início da carreira cristã, muitos de nós não estaríamos ainda hoje caminhando com o Senhor. O que Paulo tinha certeza é que é obra de Deus, quando ele fala de tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha certeza de que Deus realizava, era Deus que estava ordenando todas aquelas circunstâncias difíceis. Como nós estamos passando por dificuldades hoje, Deus está ordenando todas essas situações, Deus está no controle de todas as coisas, e Paulo tinha essa certeza. É a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando as circunstâncias e situações de modo a cumprir seus propósitos divinos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é obra de Deus. Deus antecipadamente ordena todas as coisas e circunstâncias e situações, de modo que todas essas coisas venham convergir para os seus propósitos. Então, qual é a confiança que nós devemos ter? Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão governadas por Deus, predominadas por Deus. Todas as situações da nossa vida estão controladas por Deus. Às vezes eu fico sempre escutando alguém dizer, Deus é soberano, Deus é soberano. E quando vem as dificuldades, as adversidades, parece que não há soberania de Deus. Parece que as pessoas deixam de crer na soberania de Deus. Deus é soberano, meus irmãos. Deus está no controle de toda a situação. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo aquelas que pareçam ser o fim. Então, Deus ordena todas as coisas para cumprir o seu propósito. A vida não é uma série de acidentes, mas é uma sucessão de compromissos marcados, disse certo autor. A vida não é uma série de acidentes, mas uma sucessão de compromissos marcados. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus poderoso, e Deus ele levanta todas as situações, nada é acaso, nada se levanta do nada. Deus permite, Deus traz, Deus ordena, Deus decreta, Deus levanta todo tipo, qualquer situação. Paulo vai dizer, em todas as circunstâncias eu aprendi a estar contente, porque Paulo olhava para dentro de si e encontrava força em Deus. Paulo olhava para dentro de si e encontrava e sabia que Deus era o Deus de providência. Deus está agindo ao nosso favor. Ele vai dizer assim no verso 3, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes, quando a gente escuta esse texto por boca de outros, sempre se refere a algo a conquistar. Eita, eu vou comprar um carro do ano. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou comprar um carro do ano. Eita, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um terreno.
eu vou isso, eu vou aquilo. Sempre usa esse texto para essa situação. Mas o texto, ele está dentro de um contexto de flexibilidade. Tanto pode dar certo como pode dar errado. Tanto pode ser uma bênção como não. Tanto pode acontecer algo difícil ou não. Tanto vai aparecer aquilo que nós esperamos, acontecer aquilo que nós almejamos ou não. Mas a ideia é justamente isso. Todas as coisas eu posso passar por tudo isso, por meio daquele que me fortalece. Eu posso passar por escassez, eu posso passar por necessidade, eu posso passar por enfermidade, eu posso passar por qualquer circunstância. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é que estão as suas finanças, eu não sei como é que está a sua vida de uma maneira geral, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas de uma coisa eu sei, que você pode passar por tudo isso, por todas as suas dificuldades, por meio daquele que te fortalece. Cristo está na sua vida. E em Cristo nós andamos em triunfo. Em Cristo nós venceremos. Ele venceu e nós venceremos. E você pode vencer e eu posso vencer. Então, longe de nós o medo, a angústia, sabe? Nós temos que manter firme a nossa confiança em Deus. Todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo, quem é que te fortalece? Muitas vezes nós procuramos recursos externos. Muitas vezes nós procuramos ajuda externa no irmão, no amigo, no parente. Procuramos e às vezes não supre de maneira que nós gostaríamos que fosse suprido. Mas eu quero dizer para você assim, que Cristo está dentro de você. E Ele lhe fortalece, Ele lhe conhece, sabe quais são as suas reais necessidades, sabe quais são as suas reais dificuldades. E Ele vai lhe ajudar justamente em todas elas. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: todavia fizeste bem, verso 14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que eu realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória todas as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória e há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que é que nós aprendemos aqui também, meus irmãos? Que nós devemos estar contentes, independente das circunstâncias, sabendo que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus é poderoso, que Deus é o Deus de providência na nossa vida, na minha e na sua. E quando Paulo diz e agradece aos filipenses pela ajuda, Paulo vai dizer algo bem interessante aqui. Ele diz, olha, eles agradecem porque mesmo quando Paulo estava em Tessalônica, aquela igreja se mobilizou e aí assistiu a necessidade dele de longe. E hoje a gente está vendo as igrejas fechadas, os trabalhos pedindo donativo, pedindo dinheiro. E Paulo vai dizer assim, olha, não que eu esteja, sabe, que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente no vosso crédito. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Que na medida em que essa igreja abençoava o ministério do apóstolo Paulo, essa igreja também era abençoada. Quando eu falo aqui de ministério, de donativo ao apóstolo Paulo, eu me refiro que, de fato, a gente vê muitas igrejas aí com suas
necessidades, com suas contas a pagar. E Paulo está dizendo justamente isso, que a maior riqueza dele é que esses irmãos fossem supridos, é que esses irmãos fosse aumentado o crédito deles, o crédito com Deus. Deus abençoa aqueles que abençoam a sua obra. Paulo vai dizer, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido em tudo. E no mesmo verso ele vai dizer assim, ó, porque veio da vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É interessante a gente entender, e às vezes me perguntam muito, por que é que eu não falo muito em dinheiro, em oferta, em dízimo. E, meus irmãos, assim como o nosso corpo é templo, é do Espírito Santo, devemos sacrificar o nosso corpo, apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós devemos apresentar a Deus o louvor dos nossos lábios, que também é um culto, um sacrifício agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu aquelas ofertas como um fruto agradável, aceitável a Deus também. É interessante que a gente entenda isso e muitas vezes somos criticados por isso. E quando a gente dá na igreja, quando a gente abençoa alguém, é porque somos bestas, isso ou aquilo, mas na verdade a nossa consciência, a nossa fé é que nós estamos entregando a Deus, para a obra de Deus, o sacrifício que deve ser agradável a Deus. Quando eu digo sacrifício agradável, e quando se refere à questão de dinheiro, é que seja dado de coração, com alegria no coração, sem avareza, sem tristeza, que você possa abençoar a sua igreja, que você possa abençoar seu pastor, que você possa abençoar uns aos outros, aqueles que têm, ajude aqueles que não têm, seja lá com cesta básica, seja lá com o que for, que nesse momento você possa abençoar o seu irmão. Olha, na tua igreja, aqueles irmãos que são mais necessitados, toda a igreja tem, até as grandes igrejas tem pessoas que necessitam, até as grandes igrejas tem pessoas que são simples, que precisam. Ajude, coopere, e entenda que você fazendo a ela, você está fazendo ao Senhor. Aquele que faz um dos meus pequeninos está fazendo a mim. E que nesse momento de pandemia, de dificuldade, que nesse momento de adversidade, não possamos ser indiferentes com o outro, que não sejamos apáticos com o problema alheio, mas que possamos abraçar, ajudar. E Paulo diz aqui uma promessa também, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. É como nós estamos vendo na sua palavra, eu acredito que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, e que Deus, que é riquíssimo, Paulo está dizendo assim, ele em glória há de suprir todas as suas necessidades. Que Cristo, meu irmão, minha irmã, ele venha suprir também todas as suas necessidades na pessoa de Cristo. Paulo, ele vai justamente centrar essa força que ele encontra no versículo 3, de poder alcançar, de poder fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Que Cristo é o centro. Como o próprio João diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não somos autônomos, nós não vivemos por conta própria, nós não fazemos nada por conta própria, nós dependemos da suficiência de Cristo, nós dependemos absolutamente da pessoa de Cristo. Tudo o que nós conquistamos porque Ele conquistou primeiramente nosso lugar. Tudo que nós alcançamos porque fomos conquistados por Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer justamente isso, para finalizar, que todas as nossas necessidades sejam, cada uma delas, supridas em Cristo Jesus. Que você, diante dessa dificuldade que você está enfrentando, que em meio a essa pandemia, a necessidade financeira, que os irmãos uns ajudem uns os outros, que diante do medo,
diante das angústias, diante da incerteza, diante da ansiedade. Lance toda a vossa ansiedade diante de Cristo, porque Ele tem cuidado de vós, diz a Bíblia. Então, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Até Paulo mesmo vai falar isso no texto. No verso 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Que você possa confiar no Senhor e lançar sobre Ele todo o seu medo, toda a sua ansiedade. Não se preocupe, queridos. Busque a Deus, ore a Deus. Orem um pelos outros, estejam um com os outros. Como o próprio texto do capítulo 4 de Filipenses vai dizer, alegre-se em Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Que Deus seja a sua força, que Deus seja a sua alegria, que você possa confiar no poder dEle, na soberania dEle, saber que todas as coisas estão sob o controle dEle. Que Deus possa abençoar você mais uma vez e que diante de qualquer circunstância da vida, lembre-se, não temas, Ele está contigo, como nós pregamos no texto uma semana atrás. Ele está contigo, todas as coisas você pode em Cristo que te fortalece. Vamos passar por essa pandemia, vamos passar por essas dificuldades, tranquilos, confiantes no Senhor, orando ao Senhor, sabendo que Ele é a nossa paz, sabendo que Ele que traz ao nosso coração a alegria, mesmo que ao nosso redor tudo esteja desmoronando. Sabendo que Ele é a nossa força, mesmo quando nós olhamos ao nosso redor e vemos desespero. Que você possa confiar no Senhor e depositar no Senhor a sua fé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço pela sua por você estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e que Deus possa derramar sua graça sobre sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. E queremos, Pai, te louvar, Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, Senhor, suportar tudo, Senhor. Suportar, Deus, a escassez, suportar, Deus, as lutas, suportar, Deus, as tribulações, suportar, Deus, as angústias, suportar, Deus, as ansiedades, suportar muitas vezes o fracasso, suportar, Deus, as adversidades. Tudo podemos suportar porque o Senhor nos fortalece. Deus, nós crescemos, Senhor, na tribulação. Como diz o apóstolo Tiago, Senhor, nós crescemos, nós aprendemos, Deus, com a tribulação, Senhor. Nós te louvamos, Deus, por cada tribulação, Senhor, porque a cada dia são elas que vão atestando, Deus, a nossa fé. São elas, Senhor Deus, que vão reafirmando, Deus, fazendo com que venhamos reafirmar nossa fé em Ti, Senhor. Bondoso Deus, nós te louvamos porque a Tua palavra nos ensina que com o Senhor, Deus, tanto, Deus, gozamos de bênçãos, conquistamos bênçãos e vitórias, mas também padecemos lutas e tribulações com o Senhor. Nós te louvamos porque somos participantes, Senhor Deus, com o Senhor das lutas. Como disse o apóstolo Paulo, Deus, aos seus ouvintes, Deus, que tanto eles participavam do sucesso como de todas as adversidades e lutas que eles estavam enfrentando. Nós te louvamos, Deus da glória, mais uma vez, que o Senhor visita o teu povo na face da terra. Que o Senhor renove, Deus, as forças do fraco, Senhor. Que o Senhor cure as enfermidades do doente, Senhor. Que o Senhor, Deus, traga ao coração daquele que está desesperado a paz. Deus, a paz, Deus, que diante das circunstâncias adversas do mundo, ele venha se encontrar seguro, Senhor, firme em Ti, Senhor. Que cada cristão, Deus, que todos estamos passando por essa luta, Senhor, mas que em momento nenhum venhamos voltar atrás, venhamos perder, Deus, a nossa esperança, Senhor. Mas que possamos ser encontrados, Deus, firmes, confiantes em Ti,
Que a nossa fé diante dessa situação não venha esmorecer, mas que venha crescer, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós experiências com o Senhor e com a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.